Fala pessoal, Ariel aqui. Espero que todos estejam bem. E já chegou naquela parte de uma entrevista que simplesmente pergunta se você tem alguma dúvida? E se te falar que essa pergunta é a mais importante, se não a mais importante, uma das mais importantes que tem durante a entrevista. E, bom, vou. Não tem vinheta nem nada, seria bom ter uma vinheta essas horas, mas beleza, vou montar uma depois. Vem comigo e tenta seguir a linha de raciocínio que eu vou tentar construir aqui. Vamos lá, passar aqui. Conteúdo que vocês podem esperar aqui nesse vídeo. Importância de fazer perguntas nas entrevistas ali, principalmente nessa parte final, quando pergunta se você tem alguma dúvida, como é que tá sendo ali. De jeito nenhum você deve ficar calado. Você tem que calada. Você tem que perguntar alguma coisa. E não é qualquer coisa também, né? Mas vou abordar também a capacidade técnica que a sua liderança tem que ter, sua liderança imediata, pelo menos, e utilização de IA na empresa, ou quando eu falo IA, está incluído aqui machine learning, deep learning também, ou às vezes você vai trabalhar com ciência de dados, não tem necessidade exatamente de construir um modelo, mas geralmente o cientista também constrói modelos de abordar mais essa ideia. A infra que você precisa e um alinhamento de expectativas junto com o seu contexto pessoal. Vamos lá. Primeira importância. Primeira coisa, você está demonstrando interesse. Você já fez toda isso assim, chegou até essa parte dessa entrevista, conseguiu chegar até a entrevista, se não conseguiu, está só na fase da triagem, o currículo está passando, já é uma outra fase, de repente eu posso tentar ajudar mais para frente ali com outros vídeos ali, para poder chegar até esse momento. Mas para quem já está nesse momento de chegar na entrevista, conseguir conversar, conseguir trocar uma ideia sobre suas experiências profissionais, pessoais ali também, que tem interessante, e simplesmente chegou nessa fase que te pergunto, que você, assim, você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida em relação à empresa, aos projetos? Se ficou tudo claro? E é muito importante você fazer perguntas. Por quê? Além do interesse que você demonstra, você está mostrando uma certa proatividade. Você não está só de forma passiva recebendo informações e não tem um questionamento, não tem nada, não surge uma dúvida. Como é que não surge nenhuma dúvida depois de, às vezes, 20 minutos de conversa, 30 minutos de conversa, surgiu nenhuma dúvida? Só recebeu informações sobre a empresa, falou sobre você, enfim, e ficar aguardando, dificilmente você vai passar e avançar para a próxima fase. A não ser que tenha um currículo excepcional, o entrevistador, a entrevistadora pode ter gostado muito de você, aí é outra história. Mas, no geral, dificilmente passa. O que acontece? Você precisa demonstrar que entendeu bem o seu papel ali. Você precisa ter uma pergunta boa para fazer também, é como é que seus projetos vão se encaixar com outras áreas, como é que vão surgir essas demandas também, né? Mas qual é o seu papel ali? Você vai ter que ficar limpando dados a maior parte do tempo, vai ter que trabalhar construindo feature stores, vai ter que fazer seus modelos, botar no ar, botar em produção, monitorar, como é que vai ser isso aí? Sem contar também dos resultados. Né? Mas vamos alinhando aqui com o tempo. Tenta seguir a ideia aqui. E importante também, eu acho que uma parte fundamental aqui é você evitar frustrações. Por quê? Muitas vezes eu vejo vagas que simplesmente você entra, espera uma coisa, você não está exatamente alinhado com o que precisa ser feito. Peraí que minha tela piscou aqui. Então tá normal. E o que acontece? Ficam esperando de você algo que não é para você necessariamente entregar, ou então não ficou bem claro, e é nessas horas que você vai filtrar, porque muitas vagas simplesmente veem que esse tema está na moda, pedem esse tema e pedem profissionais relacionados à inteligência artificial, qualquer coisa do tipo, e querem modelos funcionando. Não sabem nem como é que é feito um, né? Por isso que você tem que filtrar aqui, porque senão você vai entrar em vagas que vai ficar atuando aí de certa forma que você não vai conseguir se sentir satisfeito. Você vai, de repente, atrasar seu crescimento profissional, você vai ficar
com diversas frustrações, né? E aqui é muito bom você perguntar isso, você descobrir aqui. Aqui que você vai filtrar, porque você também, querendo ou não, você também está filtrando se vai entrar na empresa ou não. Tá fazendo entrevista, tá fazendo parte do processo, mas pode acontecer de ter sido convidado para fazer esse processo. Pode ser que você simplesmente esteja já numa posição confortável, tá avaliando outras oportunidades e, de repente, uma nova oportunidade como essa, de repente, não faz sentido nenhum. Enfim. Aqui você tem que ver, tentar descobrir qual é a capacidade técnica que a sua liderança tem. Pelo menos eu falo assim, liderança imediata, pelo menos. A pessoa que vai te pedir mais projetos, a pessoa que vai te avaliar, a pessoa que vai estar ali com você, meio que como um PO, né, um Product Owner, para poder guiar você e vai ter mais. As demandas vão surgir dali, praticamente dali. A não ser que, dependendo do contexto, não é regra para tudo, mas pode ser que tenha um. Isso aí, querendo ou não, é um stakeholder, tá pedindo coisas para você ali também, é um dos pilares. Mas pode ser que esses stakeholders sejam outras áreas, podem ser que sejam outros gestores. E aí, ideal, assim, você ver pelo menos quem é o seu imediato, ver se conhece o que está sendo pedido. Porque essa pessoa aqui, querendo ou não, seu chefe, sua chefe, ali no caso. E o que acontece? Fuja de respostas genéricas. Você precisa fazer as perguntas que você tem que fazer, você tem que tentar captar isso. Por exemplo, você pergunta ali, você já usou, se usa alguma ferramenta de IA, se já usou, já construiu algum modelo, já construiu alguma coisa, tem alguma coisa pronta. E ali você vê o tipo de resposta que essa pessoa vai te dar. Se falar coisas tipo, como eu coloquei nos exemplos aqui, usamos IA para alguma coisa, queremos IA para outra coisa. Muito superficial, de uma forma que não faz ideia do que está falando, então descarta. Tenta ver o seguinte, será que essa pessoa já construiu um modelo antes? Será que sabe como é que é construído? Sabe a diferença ali de aprendizado supervisionado para não supervisionado? Sabe, de repente, como é que constrói uma rede neural, se for preciso? Ou algoritmos, entende as limitações de cada algoritmo, entende que você precisa de dados, entende também uma coisa muito importante, se você já tem variáveis, você vai trabalhar sempre, assim, botar aqui sempre é muito difícil falar, mas botar aqui quase sempre, 99% dos casos. Você precisa de dados históricos, você é sua matéria-prima, e simplesmente de uma base longa aqui, pelo menos extensa aqui, pelo menos um volume considerável aqui, para você ter intervalos de confiança bons. E bons, assim, quando eu digo bons, é até ruim usar esse tipo de termo. Bons, que eu quero dizer, é um intervalo de confiança alto, né? Enfim, a ideia é essa. E o que acontece? A pessoa entende que precisa ter previsão de, por exemplo, aprendizado supervisionado. Precisa ter uma label definida, precisa ter ali fazer um modelo de classificação. Alguma coisa sim ou não, ou 0 e 1, tanto faz. Tem dados históricos, o modelo não vai. Tem que deixar claro. Que, assim, essa pessoa tem que deixar claro para você que sabe que não vai, que o algoritmo não vai criar, o modelo ali, no caso, os algoritmos, não vai criar essa label. Essa label já precisa estar rotulada antes, previamente, para você tentar capturar os padrões desses dados e prever novas entrantes ali. Você vai ter novos dados e vai precisar prever as classes desses modelos. Que você não vai prever o resultado. Você vai usar resultados anteriores, você vai usar as suas variáveis, que são ali suas features, ali no caso, as variáveis independentes, para prever sua dependente e simplesmente capturar ali, seu objetivo na hora da construção de um modelo é capturar quais são os parâmetros que foram utilizados, que esses parâmetros vão identificar esse padrão e assim vão prever esses novos dados que estão entrando, qual classe que vai pertencer. Isso está claro para a liderança? Será que faz ideia do que seja isso? E que o modelo não vai construir padrão nenhum, ele vai só ver se tem padrão já existente. Se não tiver, ele não vai criar nada.
Não vai ter magia, não vai ter nada fantasioso, não vai ter botão automático que faça tudo. E a ideia é essa. Isso tem que estar muito claro, porque senão fuja da vaga, vai para mais longe que puder. E o que acontece? Avaliações e entregas coerentes. Por quê também? Primeira coisa, e junto com projetos viáveis aqui também, a pessoa que não entende só vai te pedir projetos que não fazem sentido nenhum. Vão te botar num limbo ali que vai demorar meses e meses e não vai sair nada do outro lado. Simplesmente porque não faz ideia do que está pedindo, não tem dados nenhum para isso. Ou às vezes a pessoa acha que tem dados disponíveis para isso, mas não tem. A base está muito crua ainda, está muito fraca e não tem valores ainda nos dados. Está faltando muita coisa. Precisa entrar numa fase, de repente, de arrumar arquitetos ou engenheiro de dados para coletar isso, tratar, deixar tudo mais próximo possível do pronto, para aí sim você ter dados para daqui a 6 meses, um ano e meio, você poder usar e construir modelos. Arrumar a casa antes, limpar os dados antes, para depois pensar em previsões. Não adianta querer usar IA sem você ter uma base organizada. Eu já comentei isso em outros vídeos também, mas é muito bom reforçar isso aqui. E eu digo isso também, questão de avaliações, porque você vai ser avaliado ou avaliada o tempo todo. Você tem métricas também para cumprir, você tem avaliação de desempenho, muitas vezes tem isso, muitas vezes botam isso até em PJ, né? Mas beleza, o mercado tá coisa que querem avaliar até o PJ também e bota aquele presencial em São Paulo e obrigado a ficar no PJ ainda, e sem horário flexível, né? Mas, maravilha, fuja disso também, fuja para mais distante possível. Enfim, claro que assim, depende do contexto, por isso que eu coloquei um assunto só para uma slide lá, só para falar do contexto, que isso é muito importante também. Claro que eu não vou colocar aqui como regra para tudo, mas depois eu volto nisso. Enfim, vai ser avaliado o tempo inteiro, e seu desempenho pode ser visto como um desempenho muito ruim se não tiver simplesmente clareza nos projetos. Então você não tem clareza, não sabe o que está pedindo, não sabe o que te pedem. Você vai entregar algo mais ou menos ali que a pessoa está pedindo, mas não é aquilo que quer. Pensa em alguém que está usando um chat GPT, por exemplo, não tem ideia nenhuma de como construir um prompt de forma simples, não estou falando engenharia de prompt não, mas uma forma simples, uma forma direta, não sabe especificar, não sabe o que pede, mas está te pedindo dessa forma e quer que você entregue. E a pessoa fica ali, você vê esse tipo de gente discutindo com o GPT, dando chicotada nas costas e tudo, se pudesse dar chicotada no robô, daria, não vai entregar o que quer. E aí pede de novo, aí muda uma palavra, aí entendeu, aí sim o GPT consegue chegar em algo que quer. Vai ficar a mesma coisa ali, pedindo projeto. Você vai ficar tomando chicotada, não vai entregar o que quer, porque nunca vai ser o que quer, porque não ficou tão claro assim o pedido e não tem nada de noção assim, porque simplesmente a pessoa nunca fez um modelo nenhum. E uma liderança técnica precisa ter colocado a mão na massa. Pelo menos assim, minha visão é que a pessoa tem que ter passado por isso antes, já tem que ter feito pelo menos um modelo para colocar em produção e usar e ter um resultado para poder te cobrar alguma coisa. Senão, com certeza, vai falhar, vai só causar frustração em você, vai causar frustração na empresa inteira, vai criar expectativas que não existem. Enfim, passar para o próximo aqui. Questão de utilização de IA, modelo de inteligência artificial na empresa, e uma infra, né? Uma infra, um suporte para machine learning, inteligência artificial no geral. Tem modelo pronto em produção? Será que já fez alguma coisa, já foi feita previamente? Porque se já tiver, vai ter uma infra já dedicada a isso. Alguma nuvem que usou, uma ferramenta. Não, fiz um deploy local e esse deploy só gerou uma planilha, só gerou dados aqui que eu vou usar no PowerPoint. Ok, isso resolve o problema. Então tá ótimo. Isso aí já é considerado um deploy. Agora não, eu quero modelo automático rodando ali, atualizando de tempos em tempos. Tá pedindo alguma coisa de CI/CD, MLOps ali, tudo mais. E simplesmente tem modelo pronto? Não tem? Se não tem nenhum modelo pronto, é um alerta
Você precisa saber que vai ter um trabalho absurdo para colocar isso no ar e você precisa entender se vai precisar ficar abrindo chamado na TI para liberar ferramenta, liberar o espaço, liberar o ambiente, como é que isso está sendo feito. Se já tiver um modelo em produção, você já tem meio caminho andado. Já pode até respirar um pouco melhor, porque já fizeram isso antes. Já entenderam, já tiveram as dores. Ok, o modelo não está bom, mas está em produção. Está em produção, já conseguiram colocar alguma coisa, extraíram algum resultado, atende mais ou menos. Não, nunca fizeram nada, vai ser a primeira vez, você vai fazer o primeiro modelo da história da empresa. Bom, saiba onde você está pisando. Agora, se tiver algum modelo, como é que é feito esse monitoramento? Essas outras perguntas aqui também são para a existência de um modelo. Não existindo um modelo já é um alerta que eu só recomendo avaliar muito bem a posição. Mas, tendo um modelo em produção, como é que o monitoramento é feito? Como é que você retreina? Quais são as métricas que você utiliza? A partir de qual momento que você retreina? De quanto tempo? E se ocorrer um data drift, um model drift, alguma coisa nesse sentido, os padrões dos dados mudaram, o que vocês fazem? Vocês voltam para o cientista? Vocês mudam alguma coisa aqui? O que vocês vão fazendo? Vocês vão começar um novo projeto? Tem noção que isso vai demorar um certo tempo? Como é que vai ser? Descarta aquele lá anterior que não está mais dando resultado? Está dando resultado? Quanto de resultado? Qual é o impacto que está tendo no negócio da empresa? É importante saber isso aqui. Não fazem ideia, só colocaram um modelo de produção e não fazem ideia como é que essas coisas se conectam. Um alerta também. Agora, quais são as principais ferramentas também? Porque muitas vezes não tem, já por não terem noção nenhuma, não tem exatamente um padrão de ferramentas definido. Cada um usa uma ferramenta. Ou então, não, a gente faz tudo automático aqui na nuvem. Ok, cada empresa, cada um tem o seu contexto. Bati no microfone aqui. Enfim, cada um vai ter o seu contexto. Você precisa ver como é que tá ali mais ou menos. Dependente de... não, aqui a gente só usa Java para poder fazer nossos modelos. Ok, se você mexer com Python, vai sofrer um pouquinho, mas tem noção dos principais... uma noção principal de como é que as linguagens foram construídas ali, paradigma da programação, como é que é utilizado, construção de classes ali, construção dos seus objetos, tem essa noção, seria bom você saber. Java também, mas, enfim, coisas que você consegue pegar. Isso aí não é sofrível, assim, a esse ponto de travar muito. Você consegue fazer uma revisão de alguma coisa. Se tiver, é o que eu falo dos fundamentos. Se tiver um fundamento bem afiado, você consegue pegar. E vai ser muito mais fácil do Java para o Python do que o contrário, né? Mas dá para sobreviver também. É importante saber essas coisas porque de repente tem uma ferramenta de versionamento, de repente tem alguma coisa que usa aí de uma ferramenta de terceiros. Tem gente que, até mesmo voltando na ideia do gestor, tem gestor que só fala de ferramenta e hora nenhuma fala de construir algo próprio, ou não que precise, né, necessariamente, mas simplesmente todo projeto da empresa depende de uma ferramenta. Tá, se essa ferramenta sai do ar, o que acontece? A ferramenta é open source, então se ela deixa de ser open source para ser paga, se ela deixa de existir, o que acontece? O que a empresa faz? Tem um plano B, tem alguma coisa? É claro que são outros detalhes, eu acho que não precisa nem entrar em tipo de detalhe aqui, é mais para questionar, mas são perguntas que você precisa entender melhor como é que faz o que faz na hora da entrevista. Claro que você vai ponderar aqui, não vai fazer todas essas perguntas, mas é bom você ter a noção e formular suas próprias aqui. Isso aqui é só para dar uma luz, porque isso aqui eu tenho observado, seria bom ter falado isso antes, mas tenho observado isso muito em entrevistas e também relatos de outras pessoas que participaram e comentaram, e também de recrutadores que passam por isso e o que eles esperam dessas pessoas, né? Principalmente na área de dados. Mas vamos avançar aqui. Questão de alinhamento. Acho que é o último slide já, é isso mesmo. Alinhamento das expectativas e o contexto pessoal. Aqui, o alinhamento eu já abordei um pouco ali antes, mas a questão do seu entregável, que você, como eu falei, está sendo avaliada o tempo inteiro, tem suas métricas ali para bater também, e
precisa saber o que esperam de você. Você, 3 meses aqui eu botei de exemplo, mas o que esperam como resultado daqui a 3 meses, 6 meses, daqui a um ano? Ah, queremos que você faça 15 modelos. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? 15 modelos aí que construem, 15 modelos ali, na verdade 15 modelos não, 15 projetos. Que na verdade cada projeto que você pega desse aí, você constrói 50 modelos ou mais, né? Não sei, mais versões de quase 100 modelos você vai construindo. Falo modelo aqui no sentido de projeto, na verdade. Então, a gente quer que você faça 15 projetos. Ok, 15 projetos. Aí, assim, como é que tá a equipe? Tem apoio, não tem? Isso aí eu digo porque pode ser que a empresa tenha uma estrutura que você consiga fazer até mais que isso. Não sei, mas que eu vejo na prática que tem que ir uma de cada vez. E qual o prazo para fazer um projeto inteiro do início ao fim? Não sei. Você tem seus dados disponíveis? Você vai ter que coletar ainda? Vai ter que passar um tempo limpando? Limpando, que eu digo, nem parte de ETL de forma convencional. Isso o cientista acredita que tem que fazer também, ou engenheiro de IA e outros, mas você vai precisar ficar limpando para passar para o stage ainda. Do stage você vai passar para um DW e do DW você vai usar, ou então vai fazer ter que organizar um data mart para poder usar alguma coisa, fazer suas views, fazer suas feature stores ali. Você vai ter que ficar organizando isso tudo para poder chegar nos dados, ou você vai ter alguém para te ajudar. Como é que vai ser? Você vai ter que fazer tudo? Então, você põe aí, cada pedaço disso aí vai demorar 1 mês, 2 meses, 3, depende da complexidade do negócio também, né? Porque tem negócio que vai demorar mais tempo ainda. Se você precisar de suporte de TI ainda para poder abrir chamada, ter um ticket e tudo, e você só descobre isso, é bom até perguntar antes, né? Porque se você só descobre que tem que abrir chamada aí na TI para poder botar seu modelo em produção, saber preparar a infra, o pessoal ainda vai estudar sua infra para ver como é que fica a segurança e tudo. Aí tem questão de LGPD, vai ter que ver outra área da empresa, outra coisa assim. Coisas nesse sentido, pode ter certeza o projeto não ficar pronto em menos de um ano, sei lá, 6 meses pelo menos, ou um ano, dependendo do nível do projeto. E ainda mais se for sozinho, né? Sozinha para fazer o projeto. Então, não adianta falar depois ficar com frustração, porque isso vai acontecer, isso vai ocorrer. E é bom ter essa noção. Por isso que eu falo, saiba onde está pisando. E também, além de você demonstrar interesse, você está demonstrando, você está aqui. A ideia do vídeo aqui é fazer com que você tenha um resguarde psicológico também, porque dependente da profissão, você vai ter dor de cabeça, mas área de dados, ou desenvolvedor, a área de programação no geral, tecnologia, geralmente não tem um alinhamento de expectativas. As pessoas esperam muito mais do que você pode entregar porque criam fantasias em cima de tecnologias que não existem, pelo menos não ainda, ou não disponíveis na empresa ou no mundo. Às vezes está disponível no mundo, mas a empresa não pode usar isso e não entendem, não fica muito claro. Com isso surgem ideias que você vai clicar um botão mágico e esse botão mágico vai gerar resultado. E não é assim que funciona. Então é importante estar com isso bem alinhado, porque senão você vai ter dor de cabeça. Você simplesmente vai ficar escutando barulho do Teams na cabeça o tempo inteiro. Se você trabalha no presencial, aí você vai ficar no ônibus um bom tempo aí, ou trânsito aí, não sei se vai de carro, vai de ônibus, metrô, não sei. Mas não vai dormir bem. É essa a ideia. E de repente não vale a pena. E o que acontece? Isso tudo, é claro que assim, depende do seu contexto, como eu falei. Se você tá com 3 filhos, conta para pagar, você tá sem emprego, ficou sem emprego, você precisa disso? Vai fundo. Eu não vou falar para você não pegar uma vaga dessa, mas assim, vai pegar uma vaga dessa, até mesmo o recrutador se alguém trabalha no RH, alguma coisa aí, tá ouvindo isso, sabe que a pessoa, assim que tiver a chance, vai sair. Então, assim que contra outra coisa, porque de tempos em tempos vai aparecer convite, aparece convite o tempo inteiro. Aqui para mim, eu acredito que apareça para outras pessoas também. É uma coisa normal, ainda mais se você tá na área há um tempo, tá fazendo seus projetos, pode ter certeza que o tempo inteiro vai ter alguém chamando, porque é uma área que as pessoas precisam de pessoas, de profissionais assim. E ainda mais quando você consegue resolver os problemas. Então, vai acontecer cada vez mais.
E, mas assim, eu digo questão de contexto, porque se você tá precisando muito, tem que ir, não tem outra opção, vai. Agora, você pode escolher, dificilmente você vai. Dificilmente. Você tá confortável aliás, é até a questão de saber vender, porque você quer melhorar a sua condição. Querendo ou não, o foco principal do trabalho é você ficar numa posição confortável, mas confortável geralmente envolve dinheiro. Você quer ganhar mais, você quer ter mais tempo com a família também, dinheiro e tempo, né? Você quer ter tempo com a família, você quer viver melhor, você quer ir para frequentar uma academia, você quer estudar uma outra coisa, quer viajar. E isso aí você coloca na ponta do lápis, como é que fica? Aí você tem família, tá com 3 filhos ali, a empresa tá pagando plano de saúde para os 3 filhos, não tá? Tá descontando seu salário para poder ficar pagando plano de saúde. Dá uma refeição de quanto? Olha quanto tá o preço de qualquer coisa aí para comer. Então, isso tudo é levado em consideração. Agora, você está numa posição muito confortável, é um momento bom para você negociar outras coisas e conseguir coisas melhores ainda, conseguir em posições melhores ainda. Se você está numa situação ruim, você vai aceitar qualquer coisa. Então, tem que sempre estar bem. Esse aqui é difícil, mas ou pelo menos é mais próximo possível desse estar bem, né? E é isso. Tentar ficar numa posição confortável e não se fechar para o mercado. O mercado é isso mesmo, o mercado vai mudando e muitas vezes você está perdendo tempo demais em projetos ou numa empresa que não vai ter, não vai ter os resultados que são esperados de você tão cedo. Não fica achando que você é um profissional ruim por causa disso. Simplesmente é como se fossem, pega exemplo da avaliação de desempenho. Isso aí, frase, eu acho que do Einstein, né? É questão de, falando de genialidade, simplesmente você é um peixe, nada muito bem, e querem que você suba em árvore, vão te avaliar pela sua capacidade de subir em árvore. Você não vai ser considerado bom, porque você não sabe subir em árvore. Não, mas seu foco é outro, então não fique mal por isso também, que isso acontece muito e é muito normal. Mas, assim, a ideia é essa, e espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro também, coloca dúvida aí, coloca alguma coisa, dê ideia também de pergunta, porque sempre tem algumas coisas ali. Mas aqui é mais para poder ter um alerta de vagas que podem ser furadas para você entrar. E também para você, se você quer muito entrar em uma vaga, muito entrar em uma posição, é bom perguntar essas coisas. Primeiro, que você tem que saber onde você está pisando. Segundo, que você tem que mostrar que você está interessado na vaga. Se você não faz pergunta nenhuma, de repente você não quer aquilo. Tanto faz. Ou então você está participando de tantos processos seletivos que aquela lá é só mais uma. Então também não vão te avaliar muito bem. Então a ideia é essa. Bom, até mais. E vou deixar os contatos aqui também. Se alguém quiser ir olhar site, Instagram, essas coisas, tem canal aqui no YouTube também. Quiser estar no YouTube, então já não precisa olhar mais nada não. Então tem outras redes aí. Que a coisa tem LinkedIn, vocês acham aí, tem no meu site aí, vai ter as coisas aí também. Valeu, tchau, tchau, pessoal.